Ouvi de um terapeuta: o trabalho não tem obrigação de te fazer feliz. Ele tem que te proporcionar dinheiro para você viver seus momentos de felicidade fora de lá, com seus amigos e sua família. Luciana, RH Sincero, falando pra gente sobre trabalho, lazer, prazer no trabalho. Vamos ver. 1000 vezes palmas para isso. 1000 vezes palmas para este comentário. Entendam, gente, não está no trabalho a felicidade de vocês. Está fora do trabalho. Está na tua vida pessoal. Não coloquem expectativas de realização. Eu brinco e falo a verdade, gente. Quando a gente coloca demais expectativa no trabalho e coloca nele a responsabilidade pela nossa felicidade, significa que a nossa vida tá uma merda. Nossa vida pessoal tá ruim. Então avalia a tua vida pessoal, que tem alguma coisa ali que tá uma merda. Inclusive pode ser até pelo fato, por exemplo, de você estar trabalhando num lugar pela realização e não ter dinheiro para fazer as coisas que você gosta. O que adianta, gente? Me digam, o que adianta você trabalhar num lugar? Ai, todo mundo meu amigo, todo mundo bonzinho. Aí você vai pra casa e você tem que comer pão com margarina, porque você não tem dinheiro pra comprar um pão melhor, porque você não tem dinheiro pra passear, porque você não tem dinheiro pra fazer terapia. Então, gente, pra mim, eu sei que as pessoas, muitas vão discordar, vão dizer que não dá, como é que a gente vai viver desse jeito e tal. Pra mim, na minha opinião, não está no trabalho a nossa realização. É fora do trabalho, fora. Com a tua família, com o dinheiro que o trabalho proporciona. Dinheiro move o mundo, gente. Não neguem isso. Não neguem o conforto e tal. A gente vive no capitalismo. É com dinheiro que nós vamos ser felizes. Porque o dinheiro proporciona muitas coisas felizes. Esse discurso, muitas vezes, de que o dinheiro não traz felicidade é para te manter acomodado, para te manter cordeirinho, para te manter satisfeito, muitas vezes, com uma vida medíocre. Sei que esse vídeo vai ser polêmico, mas essa é a minha opinião. Respeito opiniões contrárias, mas eu quero pregar isso para as pessoas que buscam este tipo de filosofia de vida. Usem as empresas, só usem as empresas, gente, usem. Como elas nos usam, usem as empresas para buscarem realização pessoal fora da empresa. Vocês sabem que essa onda de satisfação, realização da vida dentro do trabalho não é algo antigo, certo? A percepção no século passado ainda de que o trabalho era o lugar que a gente vendia a nossa força de trabalho para ganhar um salário era muito mais comum. E não necessariamente se tinha uma tentativa de empurrar a goela abaixo uma ideologia da satisfação da vida no interior da atividade de trabalho. Principalmente na segunda metade do século XX, agora no século XXI, quando acontece aquilo que o Byung-Chul Han vai chamar de uma psicopolítica, aquilo que autores como Zygmunt Bauman vão chamar de uma modernidade líquida, que são coisas muito diferentes, são conceitos muito diferentes, mas que explicam uma tendência dos sujeitos se organizarem de uma maneira diferente, e nessa organização diferente, organização de trabalho, organização de vida, fica perceptível de que o controle do trabalhador através do chicote já não é mais tão suficiente e nem tão eficiente. É necessário um controle que parta de dentro. É nesse momento em que o próprio trabalhador começa a se ver como um empresário de si, como aquele que precisa se vender dentro da esfera do trabalho. O filósofo mais lido do mundo hoje manda você fazer exatamente o oposto do que os coaches pregam. Enquanto eles dizem para acelerar, para produzir, superar limites, ele olha pra gente e fala: parem. Enquanto eles vendem a idolatria da alta performance, ele defende o descanso, defende o silêncio, a contemplação. O nome dele é Byung-Chul Han, autor desse livro aqui, ó, A Sociedade do Cansaço. Eu li esse livro esses últimos dias, é um livro curto, fácil leitura, fluido, enfim. Mas ele provoca como pouco. E aqui ele escreve, falando sobre isso, ele fala: a sociedade do desempenho não é nenhuma sociedade livre. Ela produz novas coerções. E quando eu li isso, eu pensei, é exatamente o que a gente vive. A gente corre achando que a gente é livre, mas a gente está cada vez mais preso. O Han não fala de produtividade, ele fala de humanidade. Ele mostra aqui que o cansaço crônico, a ansiedade, o vazio que a gente sente não são fraquezas, são sintomas de uma sociedade doente, de uma sociedade que cobra demais e que cuida de menos. E aí vem o detalhe que quase ninguém imagina. O Han é católico. Numa entrevista que eu li dele esses dias, ao El País, ele disse: sim, eu sou católico, eu vivo ao contrário. Quando as pessoas deixam a igreja, eu entro. E essa frase explica tudo, gente.
Para ele, o ser humano moderno vive de costas para a vida. Nós somos os únicos capazes de destruir o ambiente que sustenta a gente, o planeta que a gente vive. Nenhum animal faz guerra contra o próprio lar, só o homem. E essa inversão está em todo lugar. No vício de aparecer, na obsessão por produzir, no medo de parar. A gente confunde liberdade com desempenho e acaba escravo da nossa própria pressa. Por isso é que o Han aponta outra direção. Viver ao contrário. Resgatar o silêncio, os rituais, a pausa. Ele mesmo, ele vive assim. Ele evita telas, cultiva rosas, ali no jardim dele que ele chama de mosteiro secreto, toca bal, piano, enfim. Em 2025, ele recebeu o prêmio Princesa de Astúrias de Comunicação e de Humanidades, um dos maiores do mundo. Mas mais do que prêmios, o que ficou foi uma provocação simples e cortante. Quando o descanso virou culpa, a espiritualidade virou produto, parar virou resistência. E viver ao contrário é hoje o gesto mais revolucionário que existe. O Han provoca a gente pra caramba. Pensa nisso, tá? Mais do que se vender também, mais do que se colocar como uma mercadoria, é compreender que o local de trabalho é um local de uma satisfação quase que ontológica, que haveria uma hipocrisia em não gostar do trabalho, mesmo fazendo ele muito bem. Isso sem contar alguns que vão dizer que se você não ama seu trabalho, você não vai trabalhar direito. Eu não questiono e eu acho que deve ser muito legal, é muito legal, né? Quando a gente consegue ter uma satisfação muito boa da nossa vida também dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente consegue circular dentro do ambiente de trabalho, fazer nossas atividades e, se sentir muito feliz fazendo. Mas eu acredito que o grande ponto, a grande crítica necessária a ser feita, que eu tô usando como mote esse vídeo da Luciana RH Sincero, é que o ponto final dessa jornada de satisfação, ele não pode ser a esfera do trabalho, porque talvez a esfera do trabalho hoje, no mundo que a gente vive, é a esfera em que menos você vai ter a possibilidade de decidir o que você vai fazer. E isso não é muito bem uma questão de opinião, né? Talvez dentro de um contexto muito pequeno burguês, a busca pela felicidade no dia a dia de trabalho como a felicidade última, como extremamente necessária, faça algum sentido. Afinal de contas, muito provavelmente, é o pequeno burguês, é o filho da pequena burguesia, a filha da pequena burguesia, que vai ser conquistado por esse tipo de ideologia. Mas o dia a dia do sujeito, do emprego meio precarizado, ali vai ser muito difícil. Mesmo que hoje exista, inclusive, uma ideologia do empreendedorismo que busca transformar em empresário de si o trabalhador mais precarizado. Mas mesmo assim, ainda não dá conta do todo. E talvez por isso precise existir com a força que tem hoje. E precisa se atualizar da maneira como se atualiza hoje. Onde sempre há uma maneira nova de colocar sobre o trabalhador a responsabilidade pelo próprio trabalho, a responsabilidade pelo salário que ganha, na medida que o trabalhador é visto como uma empresa, e colocar também em cima de si a satisfação que pode ter realizando esse trabalho. Se você tá triste, o problema é seu. Nesse contexto geral, o grande ponto é, se a gente precisa do emprego, é muito legal que a gente possa trabalhar direito, né? É muito legal que a gente consiga exercer a nossa função direito para não ser demitido, para conseguir uma promoção se for o caso, para conseguir um salário melhor, para conseguir uma vaga melhor, por aí vai. Mas a identificação de si com o trabalho, com o emprego, com a função, essa é uma identificação que ela vai te trair em algum momento. Porque definitivamente a vida é muito maior do que isso. Porque definitivamente a vida é muito mais rica do que isso. Desde o bate-papo na mesa do bar, até o programa de TV que você assiste, a música que você escuta, a viagem que você fez, o almoço que você faz e depois come. Tudo isso abre margem para a entrada do sujeito em dimensões da vida, em espaços da vida, o espaço da conversa, o espaço da criatividade culinária, o espaço da criatividade artística, que vão para além da esfera do trabalho e que vão gerar, muito provavelmente, vão dar a oportunidade de você tirar uma satisfação e se colocar como sujeito de cabeça nisso. Então eu diria até que isso não é uma questão de opinião, né? Não é uma opinião, na minha opinião, não é possível ser feliz no trabalho. É mais um lance de, na maneira como o nosso mundo é organizado hoje, a felicidade última, localizada, dentro da esfera do trabalho, faz sentido? Ou ela funciona como uma maneira psicopolítica de nos colocar como aqueles que são responsáveis pela própria felicidade que precisa acontecer no interior da empresa, porque caso não aconteça, nós que somos péssimos trabalhadores. Será que não é assim?
Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.